Que bom te receber aqui no nosso canal. Olha, esteja conosco sempre aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho. Essa mensagem que você vai ouvir pode ter certeza que é para mudar a sua vida. É só você abrir o seu coração. Eu estou pensando em fazer sempre uma oração na semana, bem cedinho fazer uma oração pela sua semana, para que sua semana seja abençoada. Mas isso eu estou orando por Deus. Para isso você precisa sempre compartilhar aí essa mensagem. Compartilhe sempre essa mensagem para que esse vídeo sempre chegue a mais pessoas e a gente possa fazer essa oração ao vivo pela sua semana, tá bom? Um abraço forte no seu coração, que a palavra de Deus entre de uma forma poderosa, mudando e transformando a sua vida. Forte que é para Jesus, gente. Glória a Deus. Creia que milagre o nosso Deus é especialista em fazer e vai fazer em nome de Jesus, amém? Pode sentar, fica muito à vontade aí. E senta aí, fica muito à vontade. Creia que a semana está se iniciando. É semana de muitas vitórias para você em nome de Jesus, amém, gente? Vamos para a palavra de Deus. Vamos começar lá. Lá falando do profeta Ezequiel. E onde é que está lá? Vai lá, você já sabe onde é. Nós já estamos há semanas estudando sobre o profeta Ezequiel. Você sabe qual capítulo? Vai lá, qual capítulo, gente? Que bom saber. Ezequiel 37. Vai lá, Ezequiel capítulo 37. Eu não vou ler a história toda, porque já lemos bastante, inclusive. Eu só vou ler só uma parte onde nós vamos extrair a nossa mensagem. Ezequiel, capítulo 37. A Bíblia diz que Deus deu a ordem, para que ele profetizasse. E ele fez como Deus mandou. Capítulo 37, versículo 7 diz assim: portanto profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Chegou o momento que ele começou a profetizar, e a Bíblia diz que houve nervo, carne e pele. Só que ainda não existia vida sobre aqueles corpos. E a Bíblia diz que o Ezequiel, ele não fez nada quando viu aquilo. Deus, ele teve que dizer: profetiza agora ao Espírito. E a Bíblia diz que ele saiu daquela zona de conforto e agora tomou uma atitude de profetizar ao Espírito, e a partir daí houve vida, mas antes era só corpos. E hoje eu quero abordar esse assunto. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a zona de conforto de muitos, sobre muitos se conformarem com a situação em que está vivendo. Aqueles corpos já eram muito melhor do que só ossos, porque antes era osso e ossos sequíssimos, agora já era corpos, então já estava muito melhor, mas ainda não era um milagre completo. Quem sabe a pessoa ainda não está vivendo o que Deus quer para a vida dela, mas ela já se conformou com aquilo, e você não pode se conformar, às vezes, na metade do caminho. Você não pode se conformar na metade do milagre. Você só tem que se conformar quando você vê o milagre completo na sua vida. Vamos lá para Romanos capítulo 12. Vai lá. Romanos 12. Está no Novo Testamento. É um versículo que nós falamos também bastante, mas daqui eu já quero extrair outra mensagem também interessante que nós temos. Romanos capítulo 12, vai lá. Eu quero dividir esse versículo em três. Eu vou dividir ele em três
e te explicar. Vou partir esse versículo em 3 e vou te explicar. Romanos 12, 2 diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ao primeiro tópico. E não vos conformeis com este mundo. Há pessoas que já estão conformadas com aquilo que ela está vivendo. A Bíblia diz que certa época em Israel houve muita fome. Foi uma fome tão grande que houve naquela região ali de Israel, que a Bíblia diz, era a região de Samaria, que a Bíblia diz que 2 mulheres foram até o rei e disse: rei, o senhor precisa resolver a minha causa. O rei era o juiz daquele lugar. O senhor precisa resolver a minha causa. Por quê? Estávamos com fome ontem, e eu tenho meu filhinho, tem criança aqui, então não vou abrir tanto, mas eu tenho meu filhinho, e nós e essa mulher, nós entramos em um acordo para prepararmos um dia, meu filho no outro dia o dela. Você entende o que é? Canibalismo. E ontem foi o dia do meu, só que hoje é o dia do dela, e ela não quer preparar. Qual é a mãe que vai querer preparar? E a Bíblia diz que houve uma grande angústia dentro daquele rei, porque ele viu a situação que estava acontecendo naquele lugar. Então houve muita fome. Para você ter uma ideia, foi uma fome tão grande que a Bíblia diz que uma cabeça de jumento estava saindo por 80 ciclos. O que é 80 ciclos, pastor? É cerca de R$5.200. Era uma cabeça de jumento, 80 ciclos de prata. Então houve uma fome muito grande sobre Israel. A Bíblia diz que 1/4 ou foi 1/5, coloca aí, é 2 Reis, pastor, vamos lá. 2 Reis, capítulo de número 7. Eu não sei se é 1/4 ou 1/5 de cabo de cebola selvagem. Vai lá, só para você ter uma ideia. 2 Reis, capítulo 7. Só para você ter uma ideia da fome que havia em Israel. Foi algo impressionante. É o 2 Reis 7:25. Coloca aí, por favor. 7:25. Olha o que aqui diz. 2 Reis 7:25 não, 6:25, perdão. 6:25. 6. Olha o que aqui diz. Houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, que chega a ser 5.200. E a 4ª parte de um cabo de cebola selvagem por 5 ciclos de prata. Olha só, 4ª parte do cabo de uma cebola selvagem, a 4ª parte, não era inteira, estava saindo por 5 ciclos. 5 ciclos dá mais ou menos R$150. A 4ª parte de uma cebola selvagem. Só para você ter uma ideia. Então foi uma fome muito grande que se estabeleceu naquele lugar. E a Bíblia diz que na porta da cidade tinha 4 leprosos. Eles não podiam viver em sociedade, eram leprosos, então eles colocavam para fora da cidade. Eles estavam fora da cidade. E agora no capítulo 7, o versículo 3, diz assim, ó, olha só: 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao acampamento sírio e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos deixarem morrer, morreremos. Aí diz o 5: levantaram-se ao anoitecer para irem ao acampamento dos sírios. Chegando eles à entrada do acampamento, não havia ninguém ali,
pois o Senhor fizera ouvir no acampamento dos sírios um barulho de carro e de cavalos, como o som de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso levantaram-se e fugiram ao anoitecer, abandonando as suas barracas e os seus cavalos e os seus jumentos. Deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a sua vida. Olha que coisa bonita, gente. A Bíblia diz que aqueles 4 leprosos se levantaram e falaram: se ficarmos aqui vamos morrer, se entrarmos na cidade vamos morrer de fome. Então, se formos para o exército, acampamento do exército de inimigos, eles podem nos matar, mas também vai que ele nos deixa viver. Eles partiram para o tudo ou nada. Ou vão morrer ou vão viver. Aqui vão morrer, nós já sabemos, mas lá nós não sabemos. E a Bíblia diz que eles saíram, não se conformaram com a situação que eles estavam vivendo. E a Bíblia diz que eles foram lá, estava vazio o acampamento, cheio de comida, muito dinheiro, ciclos de prata, de ouro. Agora pensa comigo, se alguém de dentro da cidade tomasse a atitude que aqueles homens tomaram e fossem ao acampamento do exército ali, daqueles sírios, eles receberiam a mesma bênção. O próprio Deus iria se mover para fazer o milagre acontecer. O milagre não aconteceu com esses leprosos porque eles eram espirituais, eram santos, nada disso. O milagre aconteceu porque eles tomaram uma atitude. E o milagre só acontece, Deus, ele só se move para aqueles que tomam atitude. Aquela pessoa que vive prostrada, que reclama de tudo, todo mundo é o culpado menos ela da situação que ela está vivendo, ela nunca vai ter uma vida de sucesso. E é por isso que a Bíblia diz, coloca na tela de novo, pastor, Romanos capítulo 12, versículo 2, é por isso que a Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo. Aqueles 4 leprosos não se conformaram com a situação em que estavam vivendo. Quem sabe Deus ainda não se moveu em seu favor, porque quem sabe você já se acomodou, você já tomou forma, para você está tudo bem. Então está dizendo ali, e não vos conformeis com esse mundo. Esse é o primeiro tópico. Segundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Tem que existir uma transformação. Às vezes a mente da pessoa é uma mente escrava, a mente de escravo. Aqueles leprosos, eles viviam das migalhas que as pessoas davam a eles, que eles não podiam viver em sociedade. Então tudo que eles comiam era das migalhas que as pessoas davam. Só que perceba que a mente deles foram transformadas. Quem sabe você viveu e foi treinado, porque isso existe, principalmente onde nós moramos, existe muito. Às vezes a sociedade que nós estamos, as pessoas que estão à nossa volta, às vezes da nossa própria família, a casa que nós moramos, a mente das pessoas são mentes escravas. Eu digo, já falei aqui algumas vezes, certa vez eu estava aqui na Contorno, subindo, parei na sinaleira, e um rapaz veio pedindo um dinheiro, e aí o pastor que estava do lado no carro, ele falou: ô rapaz, aqui não tenho. E ele procurou a moeda e falou: rapaz, aqui não tenho não, mas na próxima eu te dou. Ele falou: graças a Deus que eu já tenho aqui, não sei se foi 30 e poucos anos. Tinha uns pastores comigo também. E aí quando ele subiu o vidro, eu falei: rapaz, o cara falou, graças a Deus, que ele tinha 30 e poucos anos naquela vida.
como se aquilo fosse algo que ele deveria ter orgulho. Às vezes, a pessoa tem orgulho do pouco que ela está vivendo e não procura melhorar. Eu até entendo, por um lado, que ele pode estar dizendo graças a Deus, porque ele já viu muitas pessoas ali ao lado dele morrer. Não sei. Mas ele teve um tom de tanto orgulho, era um senhor de idade, tanto orgulho de estar vivendo aquela vida. Às vezes fomos treinados a ter uma mente escrava. Lembra do povo do Egito? Eles eram escravos. Quando eles saem do Egito para ter a terra deles, a mente deles continuou sendo uma mente escrava. Tinha tudo bom e do melhor. Mas o que eles viam para reclamar, para murmurar, eles reclamavam e murmuravam. Quem sabe o problema está aí. A mente é escrava porque reclama de tudo. Tudo. Tem que deixar a mente escrava. Então disse ali, mas transformar. A mente precisa transformar. Agora que você veio para a casa de Deus, a mente precisa ser transformada. Precisa haver uma transformação. Pastor, eu quero ter sucesso na vida. É necessário primeiro a transformação de mente, para depois ter a transformação na vida financeira. Mas a mentalidade precisa mudar. Às vezes está acostumado daquela forma e precisa mudar. É aquela pessoa que ela diz que já está enjoada da comida dela. Mas já enjoei da minha comida, eu quero uma comida diferente. Porque a comida da vizinha, o cheiro do feijão da vizinha é mais cheiroso. Sempre tem isso, é assim ou não é? Mas sabe o que é isso? Muda o tempero. Quando você mudar o tempero, o cheiro também vai mudar, o gosto também vai mudar. Não é que o seu não é gostoso, não é isso, mas é porque você já se acostumou com aquele cheiro e para você aquilo já é enjoado, mas não é. Muda o tempero que você vai ver. Tudo também vai mudar. Então diz lá, primeiro tópico, não vos conformeis com este mundo. Aí o segundo tópico, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora o terceiro, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Agora, para que eu experimente o bom e o melhor de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso mudar minha mentalidade, não me conformar com a situação que eu estou vivendo, e a partir daí eu vou experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você lembra o que aqui diz lá Isaías 1,19? Olha aí. Se quiserem me ouvir, comereis o bem dessa terra. É a vontade de Deus. Mas para isso, eu preciso querer. Mas eu não só posso querer. Eu também preciso ouvir. E que ouvir é esse? Praticar. Tudo que Deus manda, eu tenho que fazer. Lembra da semana passada a pregação? Noé praticou, fez o que Deus mandou e teve sucesso. Então, eu tenho que querer e eu tenho que ouvir. Aí sim, eu vou experimentar, eu vou comer o bem, o melhor. Tem versões que diz o melhor desta terra. Quer dizer, o que Deus tem para mim, eu vou agarrar a partir do momento que eu mudar a minha mentalidade e não me conformar mais com a situação que eu estou vivendo. Amigo, você quer viver a vontade de Deus na sua vida? Aceite esses conselhos.